Salve, salve nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu canal de notícias do Flamengo. Fica ligadão aí até o final, porque a gente vai falar que o Gabigol ele pode ser punido pelo STJD, gente. Olha aí, que coisa, hein? Vamos falar também tudo sobre o jogo de amanhã contra o Cuiabá. A gente vai estar falando também que novamente está ameaçada a final da Libertadores em Guayaquil. E que o empresário do jogador Oscar tem viagem marcada para a China para tentar a liberação dele para o Flamengo na temporada de 2023. Vamos lá, essa aqui é muito preocupante, olha só. O Gabigol ele pode ser punido por forçar cartão amarelo e o STJD assistiu a entrevista dele no final do jogo e já entrou em ação e já teve aí casos similares que não foram nada agradáveis. Após o empate sem gols entre Flamengo e Internacional, o Gabigol ele foi sincero na entrevista. Forçou o terceiro cartão amarelo, uma vez que não enfrentaria o Cuiabá. Olha só, amanhã pela próxima rodada do Brasileiro. A situação é recorrente no futebol brasileiro, com exceção da confissão do jogador, que pode acabar prejudicando o próprio clube. Em casos similares, o Supremo Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD, entrou em ação. Em 2013, o Valdívia, aquele jogador polêmico do Palmeiras, acabou sendo suspenso pelo tribunal por 2 jogos. Já em 2011, o STJD acabou absolvendo o Ronaldinho Gaúcho e o Thiago Neves, que então defendiam também o Flamengo. Eu tinha que tomar o cartão, né? Eu não vou jogar no próximo jogo. Então eu tinha que tomar aquele terceiro amarelo, tinha que forçar. Disse lá o Gabigol na saída do gramado à TV Globo. Todo mundo viu, todo mundo ouviu. Vamos combinar, né, meus amigos? É muita, mas é muita inocência do meu querido Gabigol confessar que forçou um amarelo. Pô, cara, brincadeira, ele pode ser punido e desfalcar outra vez o Flamengo. Gabigol, meu filho querido, em boca fechada não entra mosca, garoto. O que você tinha que falar, cara? E ainda falando em STJD, o tribunal marcou para a próxima segunda-feira, às 13 horas, horário de Brasília, na sede aqui no Rio de Janeiro, o julgamento dos expulsos naquela confusão no último Fla-Flu, realizado no dia 18 de setembro, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Cebolinha, Marinho, Caio Paulista e Manuel, todos foram expulsos pelo árbitro Rafael Claus naquela confusão no final do jogo. Foram denunciados pela Procuradoria do STJD no mesmo artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em praticar ato desleal ou hostil durante a partida, prova ou equivalente, fecha aspas. Se forem condenados, a pena prevista é de suspensão de 1 a 3 jogos. Olha aí. Deixando pra lá esse papo de justiça, né? Vamos combinar, esse é chato pra caramba. O Mengão entra em campo amanhã às 19 horas, horário de Brasília, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a CBF escalou um árbitro da FIFA. Trata-se do paulista, olha aí, novamente paulista, Rafael Claus, que estará inclusive na Copa do Mundo do Catar. Temo muito por esse cara no Catar, ele é um tremendo do lambão. Ele vai ser auxiliado por Danilo Ricardo Simon, FIFA São Paulo, e Leila Nayara, FIFA Distrito Federal. O quarto árbitro vai ser Leonardo Williams Lorenzato, CBF do Mato Grosso. E no VAR, a gente vai ter a querida Daiane Caroline Moniz dos Santos, FIFA São Paulo. Vale lembrar, né, pessoal, que esse jogo tem a maior importância para o Cuiabá, que está na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª colocação com apenas 30 pontos.
O Flamengo está na quinta posição com 49 e, no momento, tem como foco principal as 2 partidas da decisão da Copa do Brasil. E, por isso, vai colocar em campo o seu time B, que será comandado pelo filho do Dorival Júnior, o seu assistente, o técnico Lucas Silvestre. Dos principais atletas do elenco, apenas o goleiro Santos viajou para o Mato Grosso e vai iniciar a partida contra o Cuiabá. Não sei para quê. Os titulares ficaram aqui no Rio de Janeiro e vão treinar sábado e domingo com o Dorival, visando a preparação para o primeiro jogo da Copa do Brasil na quarta-feira, dia 12, contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica, em São Paulo. Vale lembrar que todos os 2.800 ingressos colocados à venda para a torcida do Flamengo foram vendidos em apenas 8 minutos, inteira 400 pratas e meia 200 pratas. Tem muita gente com grana aí. Com isso, o Flamengo deve entrar em campo assim: Santos no gol, Mateuzinho ou Varela, deve ser o Varela, na lateral direita, Pablo e Fabrício Bruno na dupla de zaga e Ayrton Lucas na lateral esquerda. No meio de campo, Vidal, Vitor Hugo e Matheus França na frente, Everton, Cebolinha, Marinho e Mateuzão. Um fato curioso, pessoal, é que o Cuiabá, vejam só, nunca marcou um gol sequer no Flamengo. Eles já se enfrentaram 3 vezes, com 2 vitórias do Flamengo e 1 empate. O Cuiabá, lembrando, é o clube mais jovem do brasileiro, tendo sido fundado em 2001 pelo atacante gaúcho, ex-flamenguista, que infelizmente nos deixou precocemente. Olha aí, meus amigos, minhas amigas, eu gostaria muito, mas muito de saber por que o goleiro Santos não foi poupado até hoje, joga todos os jogos. É muito arriscado colocar ele contra o Cuiabá e aí acontece alguma coisa errada, a gente não tem um goleiro aí à altura para substituir o Santos, cara. Deus me livre e guarde, aconteceu uma lesão com esse goleiro. O Diego Alves e o Neneca, eles devem sair no final dessa temporada e não estão jogando e por isso estão totalmente fora de ritmo de jogo. Eu me lembro muito bem que foi contra esse mesmo Cuiabá aí que o Bruno Henrique se machucou feio e só volta na próxima temporada. Vou bater na madeira aqui. Achei uma tremenda falta de planejamento dessa nossa diretoria amadora. Depois reclamam que eu meto pau aqui. Só nos resta rezar e torcer para que nada aconteça com o nosso goleirão. Pelo amor de Deus, para que colocar o Santos para jogar num jogo desse contra o Cuiabá? Me diz aí, vocês estão querendo o quê? Essa aqui já virou uma novela mexicana, pessoal. Impasse sobre camarotes volta a ameaçar a final da Libertadores em Guayaquil no dia 29 de outubro. A Conmebol garantiu recentemente que a final da Copa Libertadores vai acontecer mesmo em Guayaquil, no Equador. Os caras são teimosos. A realização dessa partida aí no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, ela ficou ameaçada pelos problemas de infraestrutura da cidade e da violência, que tem sido aí constantes notícias nos jornais. Rafael Verduga informou ao jornal El Comércio que a Conmebol requisitou 14 camarotes, chamados de camarotes suítes, para instalar as equipes de transmissão e outros para atender os patrocinadores, mas não recebeu resposta positiva dos donos do local. De acordo com Verduga, em última instância, o impasse pode levar a Conmebol a mudar o local da final da Libertadores. Olha que rolo aí, olha só, quem comprou, como é que fica? O dirigente disse: a decisão da Conmebol não é um problema de tempo. Eles podem mover a final da Libertadores no último momento. Esperamos que essa semana haja uma decisão. Eu, sinceramente, não acredito que aconteça, mas depende apenas da organização. Ainda de acordo com Verduga, os proprietários das suítes não foram nada receptivos com a organizadora da final da Libertadores. Aspas, proprietários ameaçaram medidas legais.
Fizemos a gestão e está avançada, mas tem gente que está numa posição radical e com essa última gestão que foi feita, a Conmebol deve tomar a sua decisão, o que pode inclusive tirar a final lá do Monumental. Olha que confusão. Caso não haja um acordo entre os donos das suítes do estádio, a Conmebol pode procurar outro clube da cidade para sediar a final da Libertadores. O Emelec, por exemplo, joga no estádio Jorge Campbell e com capacidade de 40 mil pessoas. Outra opção seria jogar em outro local, mas a data próxima da final vai dificultar essa decisão. A Conmebol ela tem recebido críticas pela escolha de Guayaquil como a sede da final da Libertadores, porque a cidade tem graves problemas de infraestrutura e de segurança. A procura por ingressos está bem abaixo do esperado e os torcedores dos dois times encontram grandes dificuldades para chegar ao Equador e também para achar acomodações. Eu já falei e vou repetir, meus amigos. Tremenda bola fora essa da Conmebol em marcar essa decisão no Equador. Eu me lembro que em 2019, quando a gente foi campeão, o jogo ia ser no Chile, mas por problemas de segurança, o pau estava cantando, foi transferido para Lima, no Peru. Para quem comprou os ingressos e os pacotes aí, para assistir esse jogo, só resta uma coisa, é rezar, rezar e rezar para que tudo dê certo. Bora lá, galera, não desanima não. Maravilha, maravilha. Se você está curtindo esse vídeo, então não esquece de deixar aquele like maneiro, não custa nada. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Valeu! Bom, essa aqui é para a gente fechar e também não deixa de ser uma novela mexicana, O empresário do Oscar, ele tem viagem marcada para a China para tentar liberar o jogador para o Flamengo. Apesar de terem colocado publicamente um ponto final nas negociações em agosto, Flamengo e Oscar não pararam de se falar e tem aí o seu namoro confirmado. O namoro continua. A novela está prestes a ter um novo capítulo nos próximos dias, quando o empresário do meia, o Giuliano Bertolucci, famoso Bertolucci, vai para a China com o objetivo de conseguir a liberação do atleta no Shanghai Port, time chinês, onde ele tem contrato até o final de 2024. Na janela do meio do ano, o Flamengo e o Meia avançaram nas conversações com o direito a acerto no valor salarial, inclusive, ia ganhar 1,5 milhão. No entanto, o Shanghai Port, que liberou o jogador para passar alguns meses aqui no Brasil, a esposa estava grávida, não autorizou que o atleta jogasse por outro clube até dezembro, com o receio, que esse menino, o Oscar, ele não voltasse mais para a Ásia. É o que está acontecendo, o que parece que vai acontecer. Apesar de ser um dos maiores ídolos do Shanghai Port e capitão da equipe, o clube chinês estuda a possibilidade de renovar o elenco para 2023 com a liberação dos atletas mais experientes do time. O Oscar ele tem 30 anos e está no país asiático desde 2017, quando deixou o Chelsea da Inglaterra. Além disso, o camisa 10 tem um dos maiores salários do mundo no nível de estrela Real Madrid, Karim Benzema. Ele está ali parecido ali com Karim Benzema. Na negociação com o Flamengo, há 2 meses, o jogador aceitou reduzir esse valor aí em 90% e acertar com o Mengão. Reduzir para 1,5 milhão. Em entrevista recente, o Oscar revelou que fez amizade com Marcos Braz e, além disso, o Meia falou como atleta rubro-negro, analisando as dificuldades para disputar posição com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Além disso, o jogador revelou que acompanha de perto o Flamengo desde o início dessa negociação. Aspas, tive um carinho enorme da torcida do Flamengo e hoje eu me sinto parte desse time, disse Oscar naquela ocasião. Meus amigos e minhas amigas, que novela é essa do Oscar, gente? Mas vamos combinar, o cara é muito bom de bola, joga muito, sabe tudo, e se realmente ele vier para o Mengão, ele vai sim enriquecer demais o nosso elenco. Essa é a minha opinião. E na minha visão, ele vai chegar para ser reserva imediato do Arrascaeta,
que hoje, vamos combinar, não tem substituto. E quando não joga, o time do Flamengo fica capenga, fica muito mal das pernas. Eu sou favorável, sim, à vinda dele para o elenco do Mengão, mesmo ele já tendo 30 anos. Vamos combinar, não é uma idade tão avançada assim para um jogador de futebol que se cuida, como é o caso do Oscar. Vamos aguardar aí para ver o que vem nos próximos capítulos. Lembrando que o Oscar é mais um jogador do Bertolucci, empresário amigo do Braz, que tem alguns jogadores de nome no Flamengo. Olha aí, olha lá, olho nisso aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias do nosso Mengão queridão. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo. Isso ajuda demais o nosso crescimento. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado, até a próxima e Mengão pra cima deles!